Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Nessa noite quente em Brasília, vamos atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Se você curte o canal, não esquece de deixar o joinha, interagir, uma mensagem, o joinha, se inscrever no canal, que é importante pra gente continuar esse trabalho aqui, beleza? Dá essa moral, dá essa força. Bom, eu falei muito sobre a polêmica envolvendo as queixas do Juninho e do presidente lá do América ontem, né? Então, para finalizar, só vou trazer uma última informação, né? Que a Brasfut, Associação de Árbitros de Futebol, vai entrar com medidas na justiça contra as declarações do Juninho e do Marcos Salum, que é o presidente do América, aquele tanto de asneira que ele falou numa coletiva no pós-jogo. Então, a Associação dos Árbitros deve entrar com ação na justiça contra as declarações dos dois, que o Vasco está sendo ajudado no Campeonato Brasileiro. Ema, cada um com os seus problemas. Também a arbitragem no Brasil não é santa, não estou aqui defendendo a arbitragem, a CBF, só porque foram coerentes, corretos com o Vasco dessa vez, né? Muito pelo contrário, tenho minhas queixas com relação à arbitragem, muitas, inclusive, mas não passo o pano quando o problema, quando o erro, quando a falha, quando a inoperância, quando a incapacidade é da gestão, é do Vasco da Gama. Eu sou um dos primeiros a apontar o dedo e sentar porrada quando o erro vem do Vasco e não tentar justificar ou tentar terceirizar a culpa quando a incompetência ela é nossa, só para deixar bem esclarecido aqui. Então vamos falar de futebol agora, né? O Campeonato Brasileiro, a 24ª rodada acabou agora, vamos ver a situação com o Vasco fora do Z4. Porque tem times agora que o Vasco está próximo, mas o Vasco ainda continua bem próximo de retornar ao Z4. Se perder para o Santos, uma combinação de resultados entre o jogo do Goiás e o do Bahia, o Vasco pode voltar sim para o Z4, tomara que não, bate na madeira, isola, a tendência é olhar para cima, vamos ver se a gente busca essa vitória contra o Santos, que vai ser quarta vitória seguida e pronto, aí vai ter vascaíno já falando em alcançar o Botafogo, mas vamos lá, porque tem vascaíno que é maluco mesmo. Mas o 11º colocado é o Cuiabá com 29 pontos, eu tinha falado que o campeonato do Vasco era aquele campeonato de 6 times, mas ele já abriu o leque, porque você tem o Cuiabá com 29 pontos que encara o Fluminense. Jogo dificílimo pro Cuiabá, que no segundo turno não ganhou de ninguém. Vem de uma sequência de resultados ruins. O Cruzeiro é outro que não tá bem das pernas, pega o América Mineiro. É o clássico mineiro e o Cruzeiro, os cruzeirenses já estão falando que é o jogo da vida do Cruzeiro, esse jogo contra o América, é outro time com 29 pontos. O Inter pega o Galo, o Inter tá com 29 pontos, tá? E Cuiabá, Cruzeiro, o Inter com 29 pontos, o Vasco tem 26, 3 pontos a menos. Se o Vasco ganha, esses times tropeçam, o Vasco alcança o Cruzeiro, o Cuiabá e o Inter. Aí tem o São Paulo com 28, que pega o Curitiba. Agora o São Paulo vai focar no Campeonato Brasileiro. Acho difícil o São Paulo, com o time que tem, embalado com a Copa do Brasil, ficar nessa situação. Deve conquistar as vitórias que precisa para sair daí. E aí vem o Vasco, 15º com 26 pontos. Olha a colocação do Vasco, como ela passa a ser uma colocação interessante. Abaixo vem o Goiás com a mesma pontuação, 26 pontos, pega o Botafogo. O Bahia, que pega o Flamengo, tem 25 pontos, é o 17º. Já é o primeiro ali no Z4, o Santos é o segundo, 18º, pega o Vasco, jogando na Vila, tem 24 pontos. O América tem 17, pega o Cruzeiro, clássico mineiro. O Curitiba tem 14, pega o Atlético Paranaense, é o Atletiba, o clássico local lá também. Então você vê que os nossos adversários enfrentam adversários complicados. O Santos e o Vasco é ali um jogo de 6 pontos, o Bahia encara o Flamengo jogando no Maracanã, o Flamengo vem mordido porque acabou, tem agora só o Campeonato Brasileiro, o Goiás vai encarar o Botafogo, fora de casa também, então tarefa difícil para o Goiás, e se o Vasco, como eu falei, conseguir um resultado em cima do Santos, vai ser muito bem, vai se beneficiar muito em mais uma rodada. O Cuiabá pega o Fluminense, como eu falei, né? Então tá aí a situação do Vasco agora, que está fora do Z4. É manter a média, manter
esse percentual de aproveitamento, o Vasco, se eu não me engano, é o segundo melhor time no retorno. Então tem que manter essa pegada para a gente sair dessa situação com os pés no chão, seriedade, como eu falei, encarar todo jogo como uma final e jogar muito sério. Responsabilidade para a gente sair dessa situação. Eu elogiei aqui o Verratti, elogiei aqui o Medel, elogiei o Paulinho, que é um baita do meio, o Praxedes, o Rossi, que voltou bem. E sempre falei também do Léo Jardim. Teve um cara que falou que você não fala do Léo Jardim. Eu falei, você não tá vendo meus vídeos. No dia ontem eu botei até as defesas dele para rolar aí. Mas saiu hoje que o Léo Jardim é o goleiro com mais defesas difíceis do Campeonato Brasileiro. E a gente tem que dar destaque para ele, sim. O Léo Jardim, que tem 24 jogos no Campeonato Brasileiro, 34 gols sofridos, 9 defesas feitas, 90 defesas feitas, 27 defesas difíceis, 73% de bolas defendidas. Tá aí, se a gente fala do destaque no ataque, no meio, na zaga, temos agora um bom goleiro. A situação, eu tenho uma coisa que é minha, cara. Quando o goleiro tá destacando demais, sendo eleito o goleiro da rodada, com mais defesa difícil, alguma coisa tá errada na defesa. Minha opinião, alguma coisa está errada na defesa. E o que eu vejo ainda, a fragilidade do setor direito, da lateral direita do Vasco. O Pumita, para mim, é muito ruim. É um jogador muito fraco, principalmente defensivamente. Então, não me convence aquela Avenida Pumita. Quando você vai falar no reserva, o Bambu improvisado também é outro jogador horroroso, né? Tem o Gabriel Dias lá, o jogador que se machucou, não sei também se está em condição, um jogador que ficou um ano sem jogar futebol. Então o Vasco não tem um lateral direito de confiança para a gente levar isso até o final. Eu acho que ali é um dos grandes problemas e é ali que os times adversários estão explorando, né, na hora de estudar ou atacar o Vasco nos jogos. Então tá aí, destaque do Léo Jardim com defesas difíceis. Quanto menos defesas difíceis, o Vasco está sendo menos agredido, menos atacado. É assim que eu vejo, é essa a minha opinião, mas vale muito ter um goleiro que se destaca, que se garante lá atrás. Bom, para finalizar, vamos falar aqui da SAF do Vasco. Aqui, o que eu falei, a gente tiver que elogiar, a gente elogia, se tiver que comemorar, a gente comemora, mas aqui não é um canal que esconde os problemas. Não é. E muita gente fica puta com isso. Vou falar só de futebol. Não, cara. Não, se você quer ouvir só de futebol, só notícia docinha, só escalaçãozinha e o próximo jogo, você tá no canal errado. Aqui eu falo dos problemas também. E hoje saiu uma informação lá no UOL de que o Vasco pagou uma parcela da dívida que tem com o Andrei Santos. O Andrei Santos foi vendido para o Chelsea mandou a grana para o Vasco, uma parte dessa grana era do Andrei, não era do Vasco. E o Vasco meteu a mão nesse dinheiro. Usou o dinheiro sem a permissão do jogador. E aí ficou aquela situação ruim, aí ele veio emprestado, o Vasco fez um acordo que disse que ia pagar o jogador e deu calote novamente no jogador. Não pagou o dinheiro que pertencia a ele. E é grana pouca, cerca de 800 mil reais. Grana pouca que eu falo para a SAF bilionária do Vasco. 800 mil reais é a dívida que o Vasco tinha com o Andrei. Aí o Vasco fez um depósito de 285 mil reais, referentes a 30% da dívida que tem com o Andrei, custas processuais e honorários advocatícios, 285 mil reais. Aí o Vasco SAF pediu na justiça para que o restante da dívida com o Andrei, 463 mil, fosse parcelado em 6 vezes de 77 mil reais. E tem coisa errada, gente. Tem coisa errada. Uma coisa é você torcer para dar certo a SAF, é o Vasco estar com salários em dia, é fazer boas contratações, como fez na segunda janela, forçado por causa de uma eleição que está chegando, né? É trazer um técnico de verdade, é a gente estar vendo um futebol de mais qualidade. Uma coisa é isso, é você torcer para o negócio dar certo. Outra coisa é você ser negligente e omisso, você não cobrar as coisas que devem ser cobradas. Esse negócio de parcelar 400 mil em 6 de 77... isso é coisa de quem não tem dinheiro. E esses jornalistas, os influenciadores, ninguém fala absolutamente nada sobre o aporte. Está acabando o mês. Era para ter entrado no dia 1º. Olha só, está acabando o mês e a 777 não colocou o dinheiro. E todos eles com a língua enfiada na bunda. Ninguém fala absolutamente nada. Nada. Aqui não. Aqui não tem esse negócio de ficar mostrando só o mundo docinho, encantado da Alice e escondendo os problemas para debaixo do tapete, não.
E eu quero que os torcedores que vêm aqui... Ah, começou a falar de política. Ah, tá chato. Vá pra casa do caralho. Vá pra casa do caralho. Não quero quantidade, quero qualidade. Quero aqui vascaíno de verdade. Vascaíno que quer o bem do Vasco. Que torce quando a porra da bola rola para o Vasco ganhar. Que torce para o Vasco conquistar coisas grandes na competição e não ficar brigando para não cair para a segunda divisão, que torce sim para o Vasco trazer grandes contratações e comemora quando isso acontece, mas que cobra além de tudo, que cobra transparência, que cobra, cadê o dinheiro, prestações de conta. Isso sim, e não esses arrombados que ficam aí, ah, mamata acabou, ah, é torcedor de candidato, e a 777 enfiando uma trolha na tua bunda. Aqui não. Aqui isso não acontece não. E eu faço questão que torcedor que pensa dessa maneira nem fique aqui. Ah, seu canal não precisa ficar. Não precisa. Tem vários canais. Tem o Mário Coelho aí com o Mundo Encantado de Alice. Tem o seu Dieguinho. Tem o Juninho. Tem o Atenção Vascaínos. O Fanático Vascaíno. Todos eles ali vão te trazer um mundo doce que você sonha todo dia. Você não precisa estar aqui. Aqui é pra vascaíno que aguenta ouvir coisa boa e coisa ruim. É isso. Eu vou continuar com essa pegada. Mesmo que o meu canal demore a crescer. Eu prefiro ser verdadeiro, honesto, né? Ter caráter e seguir do jeito que eu acho que é coerente, do que ficar fazendo dancinha, rebolando, dizendo que tem dinheiro, pra depois lá na frente ficar fazendo cara de bunda. Aqui não, né? Aqui não. Se você pensa isso daqui, você está no lugar errado. Te convido aí pra puta que te pariu. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.